E aí, será que a Anitta fala bem inglês? Muita gente me pergunta e pede para analisar o inglês da Anitta. Lembrando que aqui eu vou fazer uma avaliação técnica sobre o inglês dela e não é uma opinião pessoal, mas sim eu vou analisar, avaliar como que é o inglês dela e inclusive você pode tirar algumas dicas sobre isso. Vamos ver então um pouquinho sobre o inglês da Anitta? Eu vou fazer uma react aqui pra você, vou reagir a um vídeo dela. Ela fez uma entrevista bem legal, bem interessante. Muitas pessoas me falaram dessa entrevista, mas eu ainda não assisti para também me pegar de surpresa aqui e eu ter uma reação à primeira instância para poder passar para vocês aqui. Então vamos ver aí a Anitta falando inglês, ela se expressando? Vamos ver um pouquinho, tá? Thank you for being here. I want to talk about the new song. I know in Brazil, the biggest star, the massive, I mean, it's insane. You went platinum, it's crazy. I mean, yeah. And how does it differ from the US and what's happening? Because it's happening here now. Yeah, I started singing in English and Spanish. Spanish like 4 years ago, and in English was like 1 year ago. And in Brazil, I have like 12 years of career, and everything started to grow up very fast. But then whenever I got really big there, I was like, okay, next step, I want to do something challenging. And somebody told me that for Brazilians... Bom, até aqui a gente conseguiu ver que ela fala com muita naturalidade. E uma coisa que faz com que a Anitta fale muito bem o inglês, pronuncie muito bem as palavras, pareça aí uma nativa falando inglês, é a entonação. Você pode observar que ela dá uma entonação no final, really fast. Então ela fala meio que cantante, como realmente os nativos eles falam dessa forma, né? A gente aqui também que fala português, a gente fala de um jeito cantante, porém nosso cantante é diferente do cantante de outra língua. Então são formas diferentes, entonações em lugares diferentes nas palavras. Então você pode observar que ela entona as palavras. Challenging. Então no final ela fala desse jeito, ela dá uma entonação no final aí e no começo ela tenta emendar o máximo de palavras que ela consegue. E isso faz com que o inglês saia de uma maneira muito mais natural. Vamos continuar? It was impossible to break up, like to break out of Brazil, to cross over, and whenever I hear the word impossible, I want to go for it. Como que ela fala Brasil? Geralmente, os brasileiros têm um pouco de dificuldade de pronunciar essa palavra em inglês e falam Brazil, mas Brasil, Brasil. Então, ele sai com uma entonação bem mais enrolada, né? Quando você vai falar Brasil, Brasil. E ela consegue falar justamente com essa entonação, com essa forma de pronunciar a palavra, a qual fica muito mais próxima aos nativos também. I wanna go for it. I wanna go for it. I wanna go for it. Ela falou, e eu vou pra isso, eu vou atrás disso, eu vou em frente disso. I wanna go for it. Ela falou que toda vez que ela escuta a palavra impossível, então ela vai em frente. É basicamente esse o sentido que traz aí. I wanna go for it. Ela poderia falar I want to go for it. Mas ela usou I wanna, que é uma forma aí abreviada de falar want to. Então, geralmente, os nativos, eles abreviam muito as palavras. Então, a Anitta, ela abreviou aí e ficou muito mais parecido ainda com o nativo, ela falando inglês, e ficou bem mais natural. I wanna go for it. I wanna go for it. I wanna go for it. Então, ela emendou as palavras e deu uma entonação também no final. I know that you're performing at Coachella. Yeah! Which is massive. April 16th and the 23rd, great lineup, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, 21 Savage. What can people expect when they go see you in Coachella? I mean, I want to bring Brazil to the stage, you know, the favelas. I come from a community. Do you know what is a favela? Favela? No, Have you ever seen a movie City of God? Olha que interessante, a palavra favela, ela é em português, mas ela deu a entonação como se fosse um americano falando favelas, favelas. Então, ela falou como se um americano estivesse falando português com sotaque. Por quê? Porque ela tá falando inglês, então ela quer ser mais compreendida no idioma do inglês. E isso é bem legal, isso é bem interessante, porque faz com que saia bem mais natural o que você tá falando, não faz com que você confunda os dois idiomas, que é o inglês e o português, e o nativo que tá te escutando, ele consegue interpretar melhor o som das palavras, porque tá mais americanizado aí no caso. God.
Yes. So that's a favela. We just party really hard. It's just a different energy, you know? Like if you ever come to Brazil. E aqui, muito legal também que ela explicou pra ele o que é favela. Ela perguntou aí, pra ele, perguntou assim, se ele sabia o que era favela, ele falou que não, então ela deu uma referência de um filme aí e explicou basicamente o que é favela também. Só que ela utilizou o sotaque do inglês pra poder falar a palavra em português. So you gotta bring a little extra energy, maybe. You like do. Some friends that like to party. So it's gonna be wild? Yeah, I think so. Yeah. I love that. You have to. I mean, why not? I think everyone wants it right now. Everyone feels like they need it. Come on, we need. I love. Yeah, I think so. Então aqui ela também usou bastante entonação e ao invés dela falar yes, ela falou yeah, I think so. Yeah, I think so. Ao invés de yes, I think so. Yeah, I think so. Então, olha a diferença que causa uma entonação. Quando você dá entonação para as palavras, você fala de uma maneira cantante. Quando você utiliza palavras que realmente é mais usada lá fora no inglês mesmo do que o inglês que a gente aprende aqui no Brasil. Love. We need this energy. Let's go. Let's have fun. Yeah, by the way, I wanted to ask you something. I love the puppies here because the puppy is really smart. Yes. Cincinnati one, the Bengals, he's the right one. I want to bring it home. Yeah. You want to take Because that the little... Bengals gonna win for sure. I know for a fact. You can bet all your money there. Like all your money, you can bet on Cincinnati Bengals. I feel this. I'm really you're in my head right now because I've never taken financial advice from you before. Yeah. But yet tonight I feel like I'm actually gonna do it and put all my money, honey. You know, I'm also a director of a bank in Brazil. I do that, but Você pode observar também que ela passa muita confiança de que ela tá entendendo, que ela tá conversando, e ela passa confiança também de quando ela vai falar. Ela não se sente envergonhada de cometer erros, por exemplo. Então isso é bem legal, é bem interessante. Principalmente para você que tá começando a aprender inglês, um ponto muito importante é você não se sentir envergonhado de estar aprendendo idioma. Isso é algo maravilhoso. Então ela fala numa naturalidade, ela não se importa se ela vai errar ou não. Isso causa confiança, isso passa confiança, isso faz com que ela pronuncie melhor ainda as palavras, ela consiga realmente se comunicar, e isso faz com que o inglês dela seja tão bom também. You know how I know I'm gonna win? They're gonna win. I win together because one of my men is playing there. One of my men is. What do you mean? What do you mean? Because I have in each different city. I'm traveling a lot. Oh my God! My man. Ela também usou uma entonação forte para utilizar aqui nessa palavra man. O que você pode fazer também para repetir isso que a Anitta faz, imitar esse exemplo que ela dá, é você tentar escutar as palavras e ver onde que fica a entonação de cada palavra, de cada frase que os americanos ou que os nativos da língua inglesa falam. Então isso aqui que ela tá fazendo, ela observou muito eles conversando e repetiu simplesmente. Ela percebeu que geralmente no final das frases tem essa entonação mais forte e também em palavras com N no final, por exemplo, man, palavras aí que tem essa linguagem aí, utiliza, por exemplo, uma vogal que é mais alongada, coisas do tipo, ela conseguiu observar isso e replicar para ela falando inglês. Então, isso aqui acredito que é suficiente pra gente poder conseguir analisar o inglês da Anitta. Realmente ela fala muito bem, ela tem muito conhecimento de vocabulário, ela não tem vergonha de falar inglês ou de errar, e ela realmente consegue trazer entonação e vida para as expressões e para as palavras que ela utiliza. Também ela consegue abreviar as palavras assim também como os nativos fazem, e isso faz com que ela fale tão bem inglês. Se você gosta de vídeos assim, compartilha, comenta aqui embaixo, curte, fala pra mim quem mais você quer que eu reaja ao inglês, analise se tá falando inglês bem ou se não fala tão bem assim, que eu vou reagir e vou te contar se essa pessoa realmente sabe falar inglês.